Olá, amigos e amigas, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra introdutória da Sabedoria da Kabbalah, do Centro de Educação Bnei Baruch, Brasil. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Kabbalah autêntica e o meu nome é Márcio e eu sou instrutor do Bnei Baruch há aproximadamente há 2 anos e meio. E durante os próximos 10 a 15 minutos, nossa palestra é um pouco curta, vamos divulgar e explicar um pouquinho do que é a Kabbalah autêntica e também vamos falar aí do nosso curso que começa agora no dia 10 de abril. Somos o Instituto Yarvut Bnei Baruch Brasil, Instituto de Pesquisa e Estudos de Kabbalah. Bom, o nosso curso, para aqueles que estão chegando agora, estamos divulgando o curso de Kabbalah do Centro de Educação. As inscrições para aquelas pessoas que quiserem se interessam em fazer o curso, do curso fundamental de Kabbalah, 2021 de outubro, elas começam agora, já começaram e vão se encerrar porque o curso já vai começar no dia 10, próximo domingo, 10 de outubro. Então, se você quer disseminar a sabedoria da Kabbalah, ou você quer falar para alguém, ou saber mais informações, você pode entrar aí no nosso link que está na descrição, no site de Yarvut, né, .org.br, ou fazer diretamente no site. Então, o nosso curso começa agora e você pode disseminar, falar para quem você quiser. Corram aí que as inscrições aí estão abertas e nós contamos aí com a presença de todas as pessoas que querem fazer parte e ter um pouquinho mais de conhecimento do que é a Kabbalah autêntica. Bem, quando nós falamos de Kabbalah, antes de tudo, a gente precisa falar algumas poucas palavras sobre o Instituto Bnei Baruch, muito importante, por sinal, que o Bnei Baruch é uma instituição sem fins lucrativos, né? E tem ramificações em mais de 50 países no mundo, e dissemina a sabedoria de qualquer religião, de qualquer raça, independente do seu sexo. Ou seja, a sabedoria da Kabbalah, ela é para toda a humanidade. Quando nós dizemos sabedoria da Kabbalah ou Kabbalah autêntica, nós queremos dizer que existem aí certas condições para quais uma pessoa possa se dizer que estuda Kabbalah, né? E isso tem sido ensinado numa linguagem adequada durante aí milhares de anos. Por quê? Porque ela consegue rastrear o estudante ao professor. Isso acontece em prol de uma pessoa ganhar alguma coisa na Kabbalah para que ela não pense que seja alguma coisa que se relacione com filosofia, com New Age ou outras coisas vindas aí de diversas fontes, que são fontes totalmente desconexas. Então, é muito importante ter em mente que o benefício desse legado onde esse conhecimento, né, ou essa ciência chega intacta, que é entregue a esse estudante de acordo com o seu momento e a razão para a qual dizemos que o Bnei Baruch é Kabbalah autêntica também é porque nós sabemos que precisamente existe um... Então, quando a gente fala em linhagem, nós dizemos por que nós trabalhamos, né, com somente textos autênticos. Esses textos autênticos envolvem aí os primeiros cabalistas, entre eles Adam Harishon, que escreveu do livro Raziel. Depois a gente tem uma linhagem com Abraão, que escreveu o Sefer Yetzirah. Depois Moisés, que recebeu a Torá. Depois Rabi Shimon Bar Yochai, o Ari, e depois o grande cabalista chamado Baal HaSulam. Então, esta é a linhagem que a gente usa, ao quais nós dizemos que os nossos textos, a quais nós estudamos, são textos autênticos de Kabbalah. E isso e somente estudar nos textos autênticos. E aí a gente sabe precisamente qual é a linhagem. Também porque nós trabalhamos justamente com esses textos. E também porque, né, trabalhamos justamente com esses textos. Bem, nós não trabalhamos com outros textos a não ser esses autores, tá?
ou seja, autores externos a essa linguagem. Trabalhamos somente com esses escritos, e dos quais nós, cabalistas, extraímos o verdadeiro sentido, principalmente para nós, agora no nosso tempo e na nossa geração. A nossa linhagem, na verdade, ela começa com o nosso professor, e eu vou retroceder agora um pouquinho aqui no tempo, falar um pouquinho do nosso professor, e Dr. Michael Light, Rav Michael Light, como a gente costuma chamar os seus alunos, né? E o seu professor também, Baruch Shalom Halevi Ashlag, que foi aí um dos maiores cabalistas do século XX. Um homem que formulou um meio para uma pessoa comum do século XX e XXI compreender a realidade e entrar em algo que era antes oculto e também compreensível durante aí um imenso período de tempo. Por quê? Porque a Kabbalah não é algo que se possa herdar, muito pelo contrário. A Kabbalah, pois é necessário que se estude para que se possa, então, aprender. Yehuda Ashlag foi um gigantesco colosso do século XX. Ele escreveu o comentário sobre o Zohar, o primeiro comentário completo, né, de que se existe, e abriu a todos aí o verdadeiro sentido do Zohar e das obras do Ari. E não pretendemos aqui entrar em muitos detalhes, mas nós pretendemos dizer que aqui o estudante do Bnei Baruch vai aí se beneficiar das próprias fontes e não aí de coisas inventadas. Então esse está aí o nosso convite. Venha estudar conosco um pouquinho de Kabbalah autêntica do nosso curso. Bom, o que a gente vai aprender então, de fato, no curso de Kabbalah? Vamos aprender aí no primeiro módulo, para aquelas pessoas que vão se inscrever agora até o dia 10 de outubro, a gente vai abordar textos. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da introdução, a gente vai falar um pouquinho de Argut, do Bnei Baruch Brasil, como que estamos estruturados, quais são as suas sedes, quem é o nosso professor, com quem nós estudamos, como estamos organizados aqui no Brasil e também pelo mundo. Então a gente vai falar um pouquinho da organização, do curso, vamos falar dos amigos, vamos falar aí dos instrutores, vamos falar de todas as pessoas que fazem parte desse conjunto técnico que dirige a instituição aqui no nosso país e também falar um pouquinho do mundo. Vamos passar alguns vídeos a respeito do nosso professor, de todo esse trabalho que tem aí milhares de pessoas empenhadas em divulgar a sabedoria da Kabbalah. No segundo momento, a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos da Kabbalah, como a gente acabou de falar. Fundamenta a Kabbalah, fala um pouquinho dos patriarcas, vamos falar um pouquinho de Adam, das fontes, para que a gente possa aí já se familiarizar, porque a gente recebe pessoas de diversas correntes e no Bnei Baruch a gente segue uma linhagem que dá ao estudante essa oportunidade de conhecer profundamente quais são aí os fundamentos da Kabbalah no nosso curso. A gente vai falar também no segundo momento aí da percepção da realidade, como a gente consegue enxergar essa realidade, como a gente consegue se situar e se ver no nosso mundo, por que as coisas acontecem da maneira que acontece no nosso mundo. Então a gente começa a perceber um pouquinho do que é a nossa realidade, como percebemos nossa realidade através dos nossos 5 sentidos, através do nosso tato, do nosso paladar, do nosso olfato, e a gente vai entrar um pouquinho aí no 6º sentido. Vamos falar do sentido espiritual, conhecido aí como ponto no coração. Então a gente vai abordar isso aí, né? A percepção da realidade. Depois a gente vai falar um pouquinho de raízes e ramos no curso, né? Como que a gente diz que as coisas que estão em cima são um reflexo das coisas que estão embaixo. Isso é muito importante na Kabbalah, saber que tudo tem uma fonte, da onde que essa fonte governa tudo no nosso mundo, né? Quais são as ações que cabem a nós, como essas ações chegam até nós, como nós podemos interagir com ela e como nós podemos, cada dia, se cada um de nós
juntarmos essa grande corrente e trabalharmos em prol disso. Vamos falar também aí um pouquinho, principalmente do que a Kabbalah fala, que é a recepção e a doação, que são as duas forças que regem o nosso mundo, né? As forças do egoísmo e a força da doação. Então, esse é o ponto fundamental de sabedoria da Kabbalah. A Kabbalah, ela justamente trata e estudamos justamente essas duas forças, que são chamadas de recepção e doação, e como a gente pode interagir com elas, como a gente pode percepcionar como todas essas coisas chegam até nós, estão dentro de nós, e como nós lidamos com isso, com a recepção, com a doação, com o altruísmo, com o egoísmo e assim por diante. Bom, no quinto módulo do curso fundamental, a gente vai falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Será que temos livre-arbítrio de fato? Será que não temos livre-arbítrio? E se temos, né? Como podemos usufruir do livre-arbítrio? Se não temos, como a gente pode alcançar o livre-arbítrio, né? Qual o ambiente necessário que a gente pode conseguir o livre-arbítrio verdadeiro, né, no nosso mundo? Será que estamos falando do mundo material? Será que estamos falando do mundo corpóreo, do mundo material? Então, a gente vai esclarecer isso aí tudo no curso. Então, vocês estão convidados aí para fazer parte dessa grande corrente. Vamos falar um pouquinho aí do mundos e almas, né? Dessa grande corrente chamada humanidade. Como estamos, em que momento estamos na história? Será que estamos num ponto decisivo? Estamos evoluindo? Não estamos? Por que o nosso mundo é assim? Por que o nosso mundo tem diversão? Por que o nosso mundo tem dor? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de maneira bem abrangente sobre como funciona tudo na espiritualidade, como a gente vê tudo isso na espiritualidade e como a gente vê o nosso mundo também aqui. Vamos fazer esse paralelo, né? Porque um dos tópicos do curso é raízes e ramos, assim como em cima e embaixo. Então, tudo tem uma ligação, como os cabalistas falam, né? Não há acidentes nenhum na nossa realidade. Tudo é proposital, tudo tem um porquê, um acontecimento. A gente vai falar depois um pouquinho do trabalho pessoal, como a gente pode ingressar e fazer esse trabalho espiritual, como a gente unidos como uma massa, né? Uma malha, um sistema, a gente pode influenciar a realidade, né? Como esse trabalho pessoal ele pode beneficiar a humanidade. A gente vai ver um pouquinho do que é a intenção, a gente vai falar um pouquinho de todas essas coisas. Vamos falar um pouquinho também do que é o caminho da luz, o caminho do sofrimento, o caminho da Torá. Por que devemos escolher o caminho da Torá? Por que devemos escolher o caminho da correção? Por que eu devo me engajar na correção do mundo? E assim por diante, né? Por que existe tanto sofrimento e por que a gente insiste, né, em ainda não perceber que estamos sendo empurrados? Então, nesse curso aí, o caminho da luz e o caminho do sofrimento, a gente vai falar, a gente vai abordar um pouquinho. O curso é muito amplo, muito diverso, tem muito texto, tem muita reflexão, tem muito escrutínio. Então, aí estou convidando vocês aí para fazer parte do nosso curso. E, por fim, a gente vai falar aí da correção da criação. Como que nós, como humanidade, podemos trabalhar em prol da correção da criação? Como se dá isso, né? Como a gente pode divulgar, e justamente no momento que a humanidade está passando por grandes turbulências, como que a gente pode dar a nossa contribuição para corrigir a criação de maneira que a gente possa usufruir de um mundo melhor, né? De maneira que a gente possa proporcionar a todas as pessoas bem-estar social, à medida que a gente vai se conectando com as outras pessoas, que a gente vai deixando a separação do ódio, vamos passando aí pela união através do amor, da reciprocidade. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a correção da criação e, principalmente, como a gente participa de tudo isso, ok? Então, vocês aí estão convidados. Deixo o nosso convite aqui mais uma vez. Vou aqui ainda só ressaltar aqui o nosso curso, mais uma vez aqui. Então, aqui, para vocês que estão chegando agora, as inscrições aí para o próximo curso de Kabbalah, do curso fundamental, estão abertas. A gente teve uma palestra no dia 30 agora, e essa palestra para divulgação do que é Kabbalah autêntica. Então, assim, façam parte, podem divulgar a sabedoria da Kabbalah, convide seus amigos,
dissemine nas redes sociais, a todas as pessoas que vocês acham interessante. Tem pessoas que já fez o curso, tem pessoas que vão fazer o curso de novo, tem pessoas que estão por convites. Então, é um curso que vai aí, eu posso dizer para vocês que vai expandir de verdade a mente de cada pessoa que pode ingressar e venha fazer parte dessa grande família, a família que a gente chama de faça parte do amor e doação, venha e veja e conheça o Criador. Então tá aí a nossa pequena palestra de introdução, falando um pouquinho do que é a Kabbalah autêntica. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo aqui para a gente poder divulgar um pouquinho da sabedoria da Kabbalah. Muito agradecido por participar aqui e divulgar um pouquinho aqui do conteúdo do Binei Baru. Agradeço a presença de todos. Até lá, contamos com vocês. O curso está aí. Então, vem. Boa noite. Até lá.